Mas aqui para você, eu ia perguntar Diga. o seguinte, eu não sei se você tem a comentar alguma coisa, né? Sim, diga. Agora aqui no... 1, 2, 3, 4... Na quinta linha da página 15, depois segue na outra linha, os dogmas econômicos incontestáveis no mainstream acadêmico. Precisa dar uma... Aqui a gente tem muitas teorias econômicas que elas são pouco criticadas dentro da economia mesmo, né? E elas são dominantes como se fosse uma verdade absoluta da economia. Por exemplo, a questão do livre mercado, você não ter a intervenção do governo no mercado, né? Então a gente teve essa crise de 2008 justamente porque a gente desregulou a economia. Houve uma desregulamentação geral dela, a ausência do governo na economia. Então, por isso que a gente teve essa crise. Por exemplo, o Brasil ele não entrou em crise tão severa como outros países nesse período, justamente porque a gente tinha uma regulamentação econômica muito mais forte, muito mais séria. Então, por exemplo, para você pegar um empréstimo, você tinha vamos dizer assim, cumprir certos requisitos, né, trazer certas garantias que nos Estados Unidos o pessoal não exige isso. Por quê? Porque a ideia era emprestar mais para conseguir mais dinheiro, ganhar mais através dessa escala de empréstimos, né? Então é o outro extremo da história, porque os Estados Unidos existe uma liberação econômica em demasia, né? Que os republicanos pregam isso e deu essas crises. Foi em relação a essa liberação excessiva, a crise da Bolsa de... não só a liberação, também você tem a questão, por exemplo, da transparência. Coisas, o que provocou essa crise em 2008 foi a questão da bolha imobiliária que a gente teve, né? Essa bolha financeira, ela era baseada em títulos que eram repassados para outras pessoas através do que a gente chama de derivativos, e esses derivativos você não tinha, por exemplo, uma transparência de como eles funcionavam, de como eles eram remunerados. Entende? Então, havia uma ganância muito grande no ganho, no lucro que esses derivativos davam, e ele estava sustentado em cima de um mercado imobiliário que estava totalmente inflado. E quando se percebeu que esse mercado estava inflado, que ele estava superestimado, né, aí ruiu tudo, todo esse sistema acabou ruindo. Então é a ganância, eu concordo com você, até ia falar nisso, que a ganância é que provoca essas crises. Nos Estados Unidos, depois repercutiu na Europa, tanto de 29 como agora de 2008, né, essa crise é uma ganância, eles fazem uma bolha, aí houve uma bolha imobiliária. Toda crise capitalista é de uma ganância, é por causa de uma excessiva, vamos dizer assim, exuberância no ganho de lucro, né? E essa excessiva exuberância aí na busca desse ganho, desse lucro excessivamente alto, né, sempre traz um problema sério no futuro, que acaba causando uma bolha e acaba subestimando todos os valores. E quando você vai pegar o valor real do processo produtivo, do que está acontecendo ali, ele acaba tendo um ajuste muito forte. E esse ajuste, então, traz desemprego, traz todo esse prejuízo para a sociedade, né? Isso se junta à jogatina que existe na Bolsa, é uma jogatina. E aquilo... ela pode subir e descer rapidamente, porque eles incluem recursos, tiram recursos, e de repente, e podem jogar até em aplicações de outros países. Hoje ela está internacionalizada, né? Eles jogam recursos, por exemplo, sai do Brasil, jogam no outro, provoca a crise aqui, acolá, e o negócio é fogo. Mas outra pergunta aqui... Sim. É na 13ª aqui a fatologia, a 13ª de baixo para cima, precisa ver se eu contei bem aqui, o fato de o crescimento da economia sem o mínimo de equidade social não trazer desenvolvimento. Eu não peguei aqui o fato. Ah, tá, já achei. O fato de o 13ª crescimento da economia sem o mínimo de equidade social não trazer desenvolvimento. Porque se você tiver um crescimento só por crescimento, ela acaba sendo, vamos dizer assim, a força desse crescimento ele acaba sendo pífia, né? Você não vai conseguir trazer para a sociedade um ganho realmente mais contínuo, mais duradouro.
Então é por isso que você tem que ter uma distribuição de educação, de saúde, de dar recursos para a sociedade, e a partir dali ela vai realmente se transformar de uma maneira mais duradoura, através da inovação, da criatividade, da expansão produtiva, e por aí vai, né? Mas isso envolve certo tempo, envolve certo trabalho de médio e longo prazo. Então, isso não vem apenas com o crescimento econômico, vem também com uma política social a favor da sociedade, né? Eu também vejo que primeiro tem que mudar a mentalidade das pessoas, aí entra a cosmoética, tudo, para mudar essas coisas. Essa equidade é lógico que é uma coisa certa. Crescimento de curto prazo é crescimento pelo consumo, por exemplo, ou crescimento pelo crédito. Você dá crédito para a pessoa, ela vai lá, consome, ou então se endivida, só que a partir de um certo tempo, esse crédito ele vai sufocar a pessoa. Então, ela não vai conseguir mais fazer consumo. E aí, como é que você vai ter crescimento? Então, crescimento baseado puramente no consumo é um crescimento, vamos dizer assim, muito frágil, né? É o que está acontecendo no Brasil, inclusive, no nosso momento atual. Obrigado, explicou bem. Página 12, Fatologia. Eu gostaria de saber, a compra despudorada da opinião dos profissionais de economia. Por exemplo, a gente pega a questão dos juros que eram pagos aí no mercado financeiro. Tá? O Brasil, historicamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele tinha uma taxa de juros que era uma das mais elevadas do mundo, se não era a mais elevada. Tá? E isso beneficiava muito a questão dos grandes bancos e prejudicava todo o sistema produtivo do país. Então, a partir do momento que você não consegue fazer uma crítica dessa política econômica que era baseada nesses juros altos, porque não é porque você tem os juros altos que você vai combater a inflação simplesmente. Entende? Só a questão do juro alto, elevado, aí não combate a inflação. Então, é isso que acontece. Por exemplo, por que você não criticava essa política de juros altos naquela época? Porque havia todo um sistema, né, financiando, então, essa opinião a respeito disso, certo? Do favorecimento por essa política de juros altos. A Bolsa de Valores, ela não é tão prejudicial como o pessoal pensa. Ela é muito útil para a sociedade. Porque muita gente, vamos dizer assim, consegue manter um emprego através do pequeno investidor da Bolsa de Valores que vai lá e coloca o capital dela ali. Certo? O problema maior que a gente tinha no período era justamente os juros altos do mercado financeiro. Esse é que realmente prejudicava severamente a nossa economia.